Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem aqui no auditório José Ademar, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de receber e assessor da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, lá da Secretaria Municipal de Saúde. E também tem aqui o seu mestrado em Políticas Públicas e Serviço de Saúde Mental. A universidade é uma parceria entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele, atendendo ao nosso convite, veio hoje aqui falar sobre saúde mental na adolescência, desafios para um novo tempo. É um tema que sempre suscita muito interesse de todos aqueles que se interessam pela saúde do adolescente. E o Dr. Rodrigo, então, vai trazer a sua experiência aqui para todos nós. Obrigado, Rodrigo, pela sua vinda hoje aqui. O canal é todo seu. Boa tarde, muito obrigado a todos pelo convite. Espero que seja proveitosa a nossa conversa. A ideia é muito bem-vinda, a gente poder fazer parcerias, fazer uma rede de fato, né? Eu trabalho aqui atrás da SES e muitas vezes a gente acaba não podendo fazer iniciativas conjuntas, e acho que esse é um momento de abertura e que esses momentos vinguem e prosperem e se multipliquem cada vez mais. Eu vou começar a fazer uma reflexão inicial baseado no livro do Yuval Noah Harari. Acredito que muitos de vocês já conhecem, já leem os livros dele. Ele é um historiador da Universidade de Tel Aviv, em Israel. E esse livro eu recomendo muito, porque ele fala sobre 21 lições para o século XXI. E ele não é futurólogo, ele não é profeta, mas ele observa tendências, né? E dentre as tendências que ele observa, muitas delas são relevantes para o nosso campo de trabalho na saúde, para o campo de trabalho da educação e para a nossa vida social, para a nossa inserção social enquanto cidadão. Eu vou ler aqui um trecho para vocês de que a gente está num mundo de transição, né? A gente está numa transição do mundo analógico para o mundo digital, né? E essa transição, enfim, esse progredir das coisas vai se intensificar e vem se intensificando com uma velocidade cada vez maior. Então ele argumenta aqui que em meados do século XXI, mudanças aceleradas e vida mais longa tornarão um modelo tradicional obsoleto. A vida se esgarçará e haverá cada vez menos continuidade entre os diferentes períodos da vida. Quem sou eu será uma pergunta mais urgente e mais complicada do que jamais foi. É provável que isso envolva imensos níveis de estresse, pois mudanças são quase sempre estressantes e após uma certa idade, a maioria das pessoas simplesmente não gosta de mudar. Aqui ele fala do envelhecimento populacional, que realmente está esgarçando os limites da vida, né? A nossa tendência é viver cada vez mais, e isso em si já está trazendo uma série de modificações sociais, e com o avanço da tecnologia e o progresso e a mudança radical dos meios de produção, dos meios tecnológicos, dos meios de acesso à informação, isso acaba e já está tendo um impacto muito grande na nossa vida. Com isso, eu acho que a argumentação dele é que o hiato entre as gerações está aumentando, a distância entre as gerações está aumentando. Quando você tem 15 anos, toda a sua vida é mudança. Seu corpo está crescendo, sua mente está se desenvolvendo, seus relacionamentos estão se aprofundando, tudo está fluindo e tudo é novo. Você está ocupado inventando a si mesmo. Aos 50 anos você não quer mudar e a maioria das pessoas desistiu de conquistar o mundo. E aí ele tece uma argumentação de que a gente com 50, 60, 70 anos, por viver mais, pela expectativa de vida maior, a gente vai ter que se reinventar com uma velocidade muito maior do que a que a gente vem lidando até agora, né? E esse processo, realmente, acho que é notório que a gente está percebendo que tem uma série de mudanças em curso e às vezes a gente não para muito bem para observar, mas eu vou citar alguns exemplos aqui que vão deixar concretamente mais claro para todos nós aqui. Nós somos de uma outra era, né? Eu nasci em 1976, sou da geração X, né? Denominada geração X,
E eu peguei um modelo tradicional de educação, sim, como para todos aqui também, né? Um modelo da linha de produção da educação, né? Oriundo da Revolução Industrial, do ensino em série, do ensino padronizado, do ensino em que toca um sinal e as crianças entram na sala, e aí as crianças têm aulas de ciências, de matemática, de línguas, né? Tudo muito padronizado e muito definitivo, né? Sem muito espaço para mudança. Esse é o modelo educacional que eu me submeti e todos vocês se submeteram. Sou ainda do tempo da televisão em preto e branco, né? Muita gente se estranha de ver que em algum momento da história da humanidade existiu uma TV em preto e branco, né? E sou do telefone discado também, né? Então é interessante a gente ver esses marcos que ocorrem ao longo da nossa existência e que já demonstram que houve um salto quântico aí de mudanças sociais muito rápido, muito maior e sem precedentes na história pregressa da humanidade. E vamos falar mais especificamente da evolução da tecnologia de informação e das mídias sociais, pegando os últimos 40 anos, de 78 para cá. Em 1978, os computadores ocupavam salas, né? Os computadores eram geringonças enormes, com uma capacidade de processamento pífia comparado com um smartphone que a gente carrega no bolso atualmente. Depois vieram os anos 80, quem tinha um Apple era o ápice da tecnologia, o ápice da modernidade. E aí a gente começou a usar a tecnologia para se comunicar. A gente começou a constituir as mídias sociais. Quem lembra aqui do ICQ, do MSN, o Orkut, que é o antepassado já distante do Facebook, que a gente mal lembra que existiu o Orkut, que todo mundo tinha Orkut, né? A gente nem lembra dele mais. E a grande ferramenta, o grande oráculo de busca, a grande manancial de conhecimento atualmente, que é o Google, né? Uma das principais, se não a principal ferramenta de busca de informações na internet. E, repetindo, a gente está numa substituição tecnológica galopante, né? Aquele indivíduo que projetou ao longo da vida ser um taxista e vou trabalhar e vou me aposentar como taxista, de repente surge o Uber, né? Então, o choque que foi o surgimento do Uber na classe dos trabalhadores, dos taxistas, o quanto isso impactou, o quanto isso gerou estresse, o quanto isso gerou perda econômica, perda de relevância social também. Nenhum taxista pensou que, em algum momento, a sociedade ia se transformar a tal ponto de que a atividade dele fosse colocada em risco. Ninguém teve a ideia, ninguém se adiantou a essa inovação tecnológica. E um dos argumentos que o Yuval tece no livro dele é que a gente, de alguma forma, para sobreviver ao século XXI, a gente vai precisar correr na frente da tecnologia, o que é uma tarefa hercúlea e muito difícil, mas que é fundamental para a gente manter a nossa relevância social e a gente manter a nossa sobrevivência. Ele faz uma estimativa um pouco apocalíptica, mas que a tendência é que muitas pessoas não vão ter mais inserção no mercado de trabalho por conta da mecanização, da tecnologia, né? Hoje eu estava ouvindo no rádio uma coisa que assusta um pouco do carro não comandado por um humano, né? Um carro comandado por uma inteligência artificial. E aí eu fiquei pensando, putz, mas não, acho que se a gente entrar num carro desses, a gente vai se sentir maravilhado, é claro, né? A tecnologia tem um lado muito positivo também. Mas existe também uma agenda, talvez, de substituição do trabalho humano, porque o trabalho humano é finito, nós somos falíveis, nós somos de carne e osso, né? A nossa performance nunca vai ser equiparável à performance de uma máquina, né? A gente vai ter que, e justamente por isso, a gente vai ter que cultivar certos valores e transmitir certos valores para a juventude, como criatividade, cooperação, comunicação e capacidade crítica. Essa é a nossa contribuição para as gerações futuras, né? Que as máquinas, que a tecnologia provavelmente não vai conseguir passar. E essa é toda uma preparação para a gente ir aquecendo para chegar no nosso tema. Falando da saúde, né? A saúde... uma outra coisa de transporte que eu estava pensando que refleti recentemente, a questão do Waze, por exemplo, né? Eu sempre fui perdido assim para andar na cidade, assim, sempre me embananei todo nos caminhos, sempre passei muito apuro, né? Para chegar em plantão, nossa, caos, né?
E aí veio o Waze para salvar a minha vida e a de tantas outras pessoas. Só que, pensando num cenário distópico, pensando de uma forma um pouco paranoide, se de repente o Waze é hackeado e dá uma orientação equivocada para um contingente X de automóveis e coloca esses uma cilada, por exemplo, é impossível de acontecer isso? Então, eu acho que a gente está maravilhado, a tecnologia trouxe muito conforto, mas eu acho que essas reflexões que o Yuval faz no livro dele com muito mais maestria do que eu estou aqui tentando transmitir para vocês o meu entusiasmo com essa leitura, ele consegue amarrar e dar exemplos históricos de tudo isso e realmente faz muito sentido, né? A questão da inteligência artificial entrando na saúde, né? A gente na área da saúde, principalmente da saúde pública, eu sou servidor estadual, sou servidor municipal, eu percebo que, e todos nós servidores públicos percebemos que a máquina pública ela é analógica, ela é emperrada, né? Ela tem dificuldades inerentes a ela, né? E que essa transição do analógico para o digital na máquina pública ainda está encaminhando, mas eu acho que existem riscos, dependendo dos interesses em jogo, dependendo do jogo político, do momento, enfim, que essas tecnologias passem a agir não de forma complementar ao nosso trabalho, mas de forma substitutiva, né? Existe um robô que faz diagnóstico dermatológico melhor, com mais acurácia do que qualquer dermatologista bem experiente ou bem treinado. Então, esse é o nosso mundo atual. E a nossa juventude, os adolescentes, as crianças estão já